E aí, pessoal da Solar TV, hoje aqui recebendo aqui a Ribeiro Solar, a nossa amiga aqui, Liciane, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Liciane? Tudo jóia, Ricardo. Como sempre, um prazer estar aqui com você. Mais um mês aí de maluquice, começando o Q4 e vamos em frente, que agora o ano falta um pouquinho para acabar. É isso aí. A gente sabe que falta pouco para acabar o ano, mas ainda muitas coisas acontecendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente vai falar de mobilidade elétrica, a gente fala também da integração com o solar. E tudo acontece rapidamente, né? Ah, olha, o que você está percebendo hoje, Liciane, assim, na sua linha de produção, que você pode interagir com os seus clientes para poder trazer uma solução inteligente aí para os seus clientes que já têm solar e aqueles clientes que ainda vão comprar uma solução que já pode comprar uma solução mais inteligente. Bom, Ricardo, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que eu fui a primeira maluca a ter um carro elétrico aqui do setor, né? Em 16 eu comprei um i3 e fiz a primeiro Fórum GD com ele lá dentro da FIEP. Enfim, era um item para promoção da venda do solar na época, né? Proporcionar às pessoas a possibilidade de dirigir de maneira elétrica era uma coisa totalmente fora da realidade e do alcance. E com o i3 ele tinha uma performance de bateria de 120 km, na época 130, 140, e a gente tinha dificuldade das distâncias, que ainda continua sendo a grande limitação do carro elétrico. Tive o i3 até agora, virada do ano de 21, e na hora que eu fui fazer a opção, optei novamente por um elétrico. Porém, esse elétrico também, quando eu peguei, me deparei com a questão de que ele também estava com uma autonomia pequena para a minha necessidade. Por mais que seja urbano, eu uso para um deslocamento urbano, eventualmente você precisa ir para uma cidade um pouquinho distante, né? Então, vou a Guarapuava, 250 quilômetros, 300 quilômetros. O carro elétrico ainda tem a limitação. Ele não é confortável para vencer este desafio. Carro 100% elétrico. Não, mas agora tem carro que fala que faz 400 quilômetros. Ele fala na condição padrão Alemanha e Estados Unidos, mas se você lê bem no detalhezinho a letra do Imetro, o que vale é o que é o Imetro. E o Imetro é o que de fato entrega no Brasil, com a nossa dificuldade de estrada, de tudo isso. Então, quando eu peguei um outro carro que prometia uma quilometragem, não alcançou. E eu falei, putz, eu não quero de novo um elétrico. Eu quero resolver se eu quero ir para a praia, eu quero ir para a praia. Né? Para Curitiba, até chegar na praia, 250 quilômetros, 150 quilômetros. Eu quero ter conforto, né? E o problema do carro elétrico é que ele está ficando sem nenhum backup de gasolina. O primeiro i3 que eu tinha um backup de gasolina. Ou seja, deu um probleminha, eu tinha um extra, né? Conseguia me deslocar entre um ponto e outro usando a gasolina. Então, nisso, eu sempre fiquei muito vinculada a essa questão da mobilidade e trouxe para Ribeiro essa solução de mobilidade. Porque o que me era mais confortável? Chegar na minha casa, colocar o carro carregar e usar totalmente da rede, né? O desconectado da rede, ou carregar durante o dia no fotovoltaico na empresa. Então, eu carregava durante o dia no fotovoltaico na empresa, mas ainda usando um wallbox convencional. Quando a gente trouxe a solução da SolarEdge em 19, que eu fui o primeiro carregador carro elétrico a ser testado no Brasil, me trouxe outro entendimento do produto, porque lá eu tenho a funcionalidade de escolher usar o excedente de energia solar, direcionar para a bateria do carro. Então, se eu vou ter um range de horas que eu vou estar disponível ao pico ali, eu posso colocar exatamente das 10 às 2, o pico da energia solar, que vai estar produzindo muito mais, não vai para a rede, põe para cá, ou não, só carrega com o excedente, né? Então, isso me trouxe uma visibilidade da gestão da energia do carregamento veicular diferente. E daí, quando eu fiz a opção, me deparei com a questão ali do elétrico novamente e não me atendeu da forma como eu queria, eu acabei optando pelo híbrido. Porque para o Brasil, nesse nosso país continental, o híbrido, eu vou ter o plug-in,
Eu uso no dia a dia os 50 quilômetros do elétrico, mas se eu preciso ir para uma distância maior, eu estou tranquila. E daí me Uhum. deparei com outras situações que eu não sabia, e a gente trabalha com isso há muito tempo, então ou eu sou muito desinformada, ou de fato a gente vai aprendendo na prática. O híbrido não carrega nos eletropostos aqui do estado. Isso que o Paraná é o único estado que tem eletropostos na rodovia, Por que né? que não carrega? Porque a entrega dele é corrente, é aquele plug de DC, corrente contínua. Uhum. E o nosso plug do carro híbrido é só o plug de corrente alternada. Então, não é aquele plug duplo. Nosso Uhum. plug é o plug convencional. E ele não faz a leitura automático. Aquele equipamento, ele é projetado para o carro elétrico 100%. Então, eu tenho que chegar em cada posto uma situação. Ah, tem Uhum. que abaixar o app antes. Mas você está na estrada, é um lugar sem sinal. Você não consegue baixar app nenhum. Daí você tem que entrar dentro do restaurante, pegar o Wi-Fi. Então, É, ele é muito mais burocrático. burocrático do que o Uhum. carro elétrico. O carro elétrico plugou, conectou, foi, né? Daí Uhum. também me deparei de que em muitos lugares foi colocado o carregamento, não o de 50 quilowatts, mas sim um mais baixinho, de 20 quilowatts, 18 quilowatts, que não resolve o meu problema na estrada, porque eu não vou ficar uma hora parada no posto. Uhum. E fiz essa Exatamente. opção. Então, assim, eu não sou, acho que o carro elétrico no Brasil tem 1 milhão de modelos a entrar, eu sou super fã, gostaria de ter só elétrico, mas hoje nós temos que entender essa nossa necessidade, né? Então, Uhum. quando a gente tinha o elétrico, meu marido tem o carro a gasolina, eu tenho o carro elétrico, beleza, estava tudo certo. Mas quando eu fui trocar pela segunda vez, eu falei, eu acho que eu cansei um pouco de ser pioneira. Uhum. É, mas é porque você. É aquela coisa, né? O pioneiro sofre, né? O Sofre pioneiro. demais, peça É, cara, carro é, parava quando precisava de qualquer peça. Então, assim, é. enfim, a gente passou por esses desafios, a situação está melhor, mais consolidada, mas eu acho que o público tem que entender que o carro 100% elétrico ele é um carro de cidade. Uhum. Ele É. funciona lá fora? Funciona, mas é que o cara não tem distâncias como o Brasil, Ou, a ou, Itália. vamos, ou vamos corrigir, ou um carro de cidade como o Brasil ainda, né? Porque depende da cidade. Exato. Porque, claro, é o que você falou, duas palavras. É, infraestrutura, que a gente precisa. Então, se você quiser realmente trabalhar nessa malha de você ter eletropostos inteligentes, ter a mobilidade realmente eletrificada ou híbrida, a gente precisa avançar, então, primeiro na infraestrutura e também na adequação e na combinação desses plugs para que seja unificado, que seja uma coisa só, né? E não, cada lugar é um lugar, cada jeito é um jeito. Então, é o que você falou, questão de um simples aplicativo, que poderia ser também uma coisa meio unificada, até um plug do carro que também poderia ser unificado, né? Que nem hoje USB. USB você Exato. pluga em qualquer E lugar. assim, o plug é engraçado você lembrar que a maioria das pessoas que nunca teve o usuário do elétrico não se deparou com isso ainda. Mas, por exemplo, no Brasil, para atender a norma brasileira, a gente não recebe um carro como todo mundo no mundo, que são 2 plugs padrão de carro elétrico. A gente recebe numa ponta a tomada padrão 2 pinos. Uhum. Daí, quando você está lá fora, os carregadores vêm sem cabo. Por quê? Porque você pega o seu cabo, liga no carro e liga no carregador. E liga em qualquer carregador, Exatamente. padronização. Daí fala-se lá, por que que no Brasil não é assim? Né? Porque no Brasil as pessoas, elas o carro veio trocado em função da regra brasileira, então na ponta que vai na tomada é um padrão Lula. Uhum. E daí, o padrão de carregador que vem para o Brasil também tem que ser diferente. Ele também já tem que estar com o cabo acoplado. Porque senão você chega num lugar e tem que ficar correndo atrás do cabo. Porque se deixar o cabo solto, no Brasil tem a questão da segurança, leva embora. Então, É. o Brasil, ele é um país para Complicado. poucos. É, é. Os Mas, desafios são enfim, muitos. são muitos. Mas, enfim, com o elétrico, com o híbrido, a gente, de todas as soluções, eu já vendi ABB, eu já vendi Siemens,
A solução da SolarEdge se integrou no nosso contexto, né? Eu poder ofertar para um cliente meu o solar já com carregamento veicular. Ah, mas eu não tenho carro elétrico. Não, não tem, mas vai ter. E trocar o inversor você não vai trocar num curto prazo, né? Em 5 anos você vai ter carro elétrico, pelo menos um híbrido plug-in você vai ter. Né? Então, essa performance de carregamento com a solução que a gente encontrou na SolarEdge, a gente de fato fica muito contente como usuário e ofertando uma coisa que a gente confia. Então, o bacana da SolarEdge é que, diferente do inversor C3, 6 ou 9 kW, o carregador embaixo é 7,4 kW. E ele puxa 16 amperes do solar e 16 amperes do quadro elétrico. Então, ao final, ele dá uma performance de carregamento de 32 amperes. E isso equivale a carregadores mais potentes do que o convencional. O convencional, que é a carga demorada, ele dá uma carga melhor, mais rápida, como se fosse um carregador médio. Exato. E sabe o que eu também reparei depois que eu comecei a usar? Daí uma opinião totalmente empírica e leiga de usuário final, tá? A performance de carregamento ficou melhor. Eu comparo quando a gente usava sabe o que vinha o carregador do iPhone, do Samsung, que vinha de 5 watts, que quando a gente ganhou de 10 watts, parece que ficou muito melhor. Então, eu usava o carregador do carro lá naquele plugzinho do cigarro e passei a usar uma tomada especial. Uma tomada especial. Então, assim, essas performances de carregamento ficaram melhor. Isso, como usuária, eu achei muito bacana. E também eu ter essa gestão na palma do celular, né? Junto com o que eu estou usando ali. Então, eu vejo a performance de carregamento por quilowatt, por quilômetro, dia, mês e ano. Ou seja, poxa, quanto que eu gastei em fevereiro de 21, de 19, 16? Ah, quanto eu estou gastando agora? Em quilowatts e em reais, né? Então, fica uns números que, obviamente, para mim, como com a energia ali da solar tal, você não chega a um grau de gestão dessa energia, mas se em 5 anos eu tiver uma frota de que os veículos da empresa sejam elétricos, lá eu consigo administrar até 10 carros diferentes. Então, consigo ver exatamente esses gráficos de consumo, carro a carro, e outras coisas que a gente tem feito, que eu também acho muito legal, a gente tem 2 cases bacanas, que é a Cooperativa Agrária e a Cooperativa Irex. Foi feita uma carga de solar no carport, um carregamento solar no carport, para poder trazer a mobilidade elétrica como um todo. Então, a moto, a bicicleta, a empilhadeira. Pensa que coisa mais poluente que tem a tal da empilhadeira. Eu entendo que agora ficou fora de propósito custos, assim como o carro também, mas a gente já está começando a ver um recuo, né, desses valores, porque eles de fato foram muito além da normalidade. A empilhadeira elétrica, por exemplo, no período do Covid, dobrou de preço. Então, não faz muito sentido, porque já era uma coisa muito cara. Então, assim, tendo mais opções, mais oferta, mais demanda, os preços vão baixando, né? Então, assim, num contexto longo, eu acho bem bacana essa solução de que eu não preciso ter o total do sistema no monofásico, mas transformar uma área específica para eu ter essa eletromobilidade, mas abastecendo da forma correta, como a gente estava comentando ali, tá? Faltou energia no meu carro, eu faço o quê? Vem um guincho, a combustão. É o comportamento, né? Eu conversei com muitos usuários de Tesla e eles falaram que quando você compra um Tesla, é a mesma coisa quando você deixa de carregar o seu celular durante a noite e o dia seguinte aquilo faz falta para você, né? Você precisa pagar alguma coisa usando o celular, fazer seus contatos, tudo você faz no celular hoje. Né? E aí, como é que você faz se você está sem o celular? Então, é a mesma coisa o carro. Se você não ter um comportamento de recarga, você também vai ficar na mão. Por mais que a gente fala, lá a infraestrutura é muito mais desenvolvida para isso, né? Porque em primeiro tempo veio o veículo elétrico, mas não é só isso, é o comportamento do usuário que vai mudar também. É uma mudança de comportamento, e aí eu entro num ponto também bastante interessante, que é a gestão da energia.
Se todo mundo resolver chegar em casa às 6 horas da tarde e ligar o seu carro ao mesmo tempo, não vai funcionar. Então, essa inteligência toda que vem por trás da mobilidade elétrica e da gestão da energia, bom, a minha família tem 48 anos de mercado elétrico e nunca se falou tanto em gestão elétrica dentro da indústria como agora. Porque primeiro muitos anos assim uma indústria sem incentivo, daí ela ficou super aquecida e a energia cara, né? Fim da tarifa noturna aqui no estado do Paraná e para o Brasil todo, para o agronegócio. Então, a tarifa de energia, que se tornou uma vilã para mercados, né, esse comércio e serviço há um tempo atrás, agora está se tornando em outros mercados, porque os aumentos foram significativos nos últimos anos e, assim, uma coisa que estava passando meio desapercebida, agora está mais alta. E você que acabou de fazer essa pesquisa, sabe me dizer que o custo da energia lá fora é muito mais caro que aqui. Né? No Brasil, a energia ainda tem um custo baixo, e por ser uma commodity, isso não vai ficar assim. Ela só vai subir acima da inflação porque ela está recuperando um cenário anterior, né? Que foi muito tempo subsidiado e agora ela está muito represado o valor dela. Então, nesse contexto, o carro elétrico, sim, é totalmente uma mudança de mentalidade. Você tem que chegar, tem que pôr para carregar. Mas eu vou ficar 20 minutos. 20 minutos carregando, porque são tiros, porque a bateria ainda, infelizmente, não é tão grande e o tempo de recarga também tem essa dificuldade. Não é tão rápido, então você tem que se programar. Né? E é por isso que depois desse tempo ali com o carro elétrico, eu acabei optando por um híbrido para ganhar essa mobilidade. Porque não necessariamente eu teria esse tempo de recarga no meio, né? Até, né, você sabe, a gente fez a cisão, então a Ribeiro continua sendo do mesmo grupo, mas ela é um novo CNPJ, a gente veio para o Centro Logístico em São José dos Pinhais, saiu lá do escritório de Curitiba, no Xaxim. Então, a minha mobilidade, por exemplo, eu estou levando muito mais tempo, uma distância muito maior. Então, essa evolução, esse aprendizado, esse dia a dia da mobilidade elétrica é uma mudança de paradigma, como foi a internet, como foi tudo isso, porque não dá para discutir que o futuro vai ser elétrico, né? Com certeza. E hoje na Ribeiro a gente encontra toda essa infraestrutura de recarga da SolarEdge. Isso já tem para ser comercializado. Sim, a gente também participa do PlugShare, então a gente é um ponto de recarga para veículos elétricos, e principalmente a gente está focada nessa solução do residencial, porque se eu já tenho um carro elétrico, né, gastei ali num carro elétrico, já é um valor alto, como é que eu vou recarregar da via convencional? Se eu estou numa casa, automaticamente eu já vou por fotovoltaico, né? Porque esse investimento é muito menor que do carro elétrico, e já tenho uma solução que consigo carregar meu veículo direto da fonte solar, transformando aí essa minha experiência como usuário, uma experiência bastante diferente. E no meu caso, assim, eu sou fã número 1 da tecnologia, obviamente a gente vem dela, mas de fato eu acredito, acho que não tem uma experiência como usuário igual quando a gente está carregando através da fonte solar. Então, assim, você não fazer expectativa diferente do que ela é. Ele não vai te entregar outra coisa, ele vai te entregar aquilo, né? Não adianta... Eu me deparei uma vez com um casal que tinha comprado o Cinquecento. E eles estavam vindo de Floripa. E eles entenderam que eles iam fazer 300 quilômetros. Aí, quando olhou no negócio, começou a dar problema. Eles esqueceram que ia ter serra, ou seja, não ia ter condição. E em Santa Catarina, você não tem uma linha de eletromobilidade que eles pudessem parar. E daí, assim, você vai dirigir 3 horas ainda parar 3 paradas de 20 minutos, meia hora, não faz sentido, né? Daí, quando eu encontrei, os dois estavam com o olho desse tamanho, chegando no estacionamento do shopping,
porque era o único que eles entendiam que ia ter ponto de recarga. Não sabiam nem do eletroposto da Copel. E daí chegaram assim, sabe, tipo naqueles assim, ai meu Deus, e se Desesperado, né? acabasse? Então, assim, essa experiência de você daí virar o refém da tecnologia, eu acho que não é legal. E eu acho que a gente tem que vender as coisas como elas são, né? Eu tive uma situação antes que não tem nada a ver com carro elétrico, mas que daí me colocou nessa realidade. Eu tive uma vez um Smart. E eu fui para Santa Catarina. E quem faz a rota Curitiba-Balneário Camboriú sabe que se dá um BO, você pode levar 8 horas na estrada, um trajeto de 3. E eu peguei uma situação dessa. E o Smart não tinha gasolina para. E chegou um momento que você fala assim... E agora? O que eu faço? Choro, né? Paro, porque assim, não é vou ter que andar pela direita. Não, eu vou ter que andar pela direita, gente, que não dá mais para ficar aqui nesse vai, para, ar-condicionado, liga, tal. Não, o carro não tem autonomia para. Então, assim, quem pôs um carro urbano na estrada fui eu. A responsabilidade é minha. E era um carro a combustão, mas você teve o mesmo drama que você está relatando aqui. Exato, porque ele tinha uma limitação. Então, assim, não é feito para aquilo, não vá se meter. Olha, isso é muito legal acontecer e é muito legal a gente relatar aqui para as pessoas ficarem atentas mesmo, né? Todo mundo tem cada vez mais você pergunta para as pessoas, eu quero ter um carro elétrico, eu quero ter um carro, eu quero mudar, quero sair do combustível. Mas a gente sabe que é isso, é comportamento, é padronização, é a questão de você entender qual tipo de veículo que você está comprando, para qual uso que você vai fazer, e também investir nessa parte de infraestrutura, né? Porque se todo mundo investir nessa parte de infraestrutura, é o que você falou, não vai ter tantos riscos assim. Você imagina que daqui a pouco, mesmo tendo a infraestrutura, você imagina chegar 10 pessoas para um carregador. Deu na mesma, né? Vai dando na As mesma. 4 horas de fila ficou igual. Você vai ter a infraestrutura, mas você ainda vai estar sobrecarregada. Então, tudo tem que avançar ao mesmo tempo, né? A tecnologia, as baterias, a questão de você chegar e falar, não, agora realmente o planejamento da viagem, enfim, até chegar um ponto, se a gente lembrar do Star Trek, lá, os primeiros celulares da Motorola, as pessoas desligavam ele e ligavam e só ligava na hora de naquele ligar. nível. Ligava na hora de falar. Aí tinha aquela mochila do lado. Aí eles fizeram uma bateria desse tamanho, né? Aí, nossa, agora eu posso deixar o celular ligado um pouco mais. Aí depois veio o celular da Nokia, que foi uma grande revolução, a bateria. Né? Nossa, a bateria do Nokia pode ficar ligada agora, não vou mais precisar desligar o celular. Economizar. E aí foi Mas isso. no elétrico nós estamos nessa toada. Eu acho assim, por mais que você viajou, viu e tal, o desafio do Brasil é diferente. A gente é um país continental, a gente não tem um recurso de primeiro mundo, tem essas limitações aí, serra, estrada, trânsito, tal, todas essas coisas. Então, o seu carro, ele está ali com 200, 300 quilômetros de autonomia, sim, se você for para a estrada, você vai ter um pouco de dificuldade. E se programe para elas. Elas são superáveis? São, mas se programe para elas e coloque na tua rota que sim, você vai parar lá, tomar um café de meia hora, depois mais um café de meia hora. E teve uma situação engraçada que eu fui fazer uma inauguração de um carport em Guarapuava e eu saía tipo 4 da manhã e era para chegar lá às 9. Ou seja, eu já tinha colocado. Eu cheguei quase meio-dia, porque assim, eu tinha que parar, e daí tem o tempo que ele recarga mais rápido no começo, mas não completa aquele full total. E chegou uma hora que eu falei, gente do céu, tinha que ter colocado na cegonha, coloca em cima, vai. Olha, quase que essas histórias são muito boas para o consumidor final ficar atento e olhar, opa... mas graças a Deus, de 16 para agora, né, a gente tinha uma limitação de 100 quilômetros, agora já tem opção de 300, 400, então essa viagem que eu fiz, ela seria feita, né, mas eu estou num estado bastante abençoado, que a gente tem até essa programação, né, de eletropostos e tal, mas os usuários são poucos, então quando você chega nos postos, você vê que ninguém tem informação, não sabe te explicar, então você é muito bom em tecnologia para desembendar meio sozinho ali como carrega a própria equipe, time, até por não estar recebendo nada por isso, né? Quem colocou foi lá a concessionária, eles não ganham com isso. Sim. Então,
todas essas questões ainda são desafios que até a gente eletrificar o Brasil inteiro vai ser divertido. Bom, pessoal, se você gostou dos desafios aqui, quer saber mais histórias aí da Liciane, manda aqui na descrição desse vídeo aqui. A Liciane e a Ribeiro Solar têm soluções completas lá para carregamento. É uma marca líder mundial, que é a SolarEdge, né, que é fantástica. Então, quer saber mais? Fique bem informado, solar.tv.br. Acompanhe aqui que a gente vai trazer mais informações sobre mobilidade, sobre armazenamento, sobre como carregar e o que comprar e o que fazer nesse novo mundo que vai ser a realidade de muitos daqui a pouco, né? Liciane, mais uma vez, obrigado por essa história, por esse bate-papo e por essa amiga tão querida aí do mercado aí. A gente se fala no próximo vídeo. Obrigada, querido. Beijo a todos, sucesso aí, que Deus abençoe vocês. Um abraço. Até mais, pessoal. Foi. Liciane, obrigado, Bom, viu? você corta lá, enxuga, faz, edita e tamo aí. Tá bom, eu mando para você e depois E a gente daí eu volta a vou se falar. pedir pro Rafa te passar ali essa apresentaçãozinha do SolarEdge, que daí você vê se cabe alguma coisa dentro e ele dá sugestões aqui com o Paulo da parte técnica, o que dá para entrar em cada lugar. Tá bom, fechado. Bom final de semana. Tchau, Obrigada, tchau. beijo, tchau, tchau.